Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço! Para receber a lista dos Kigans e vídeos explicativos, é só enviar uma mensagem no WhatsApp do Gabriel. O link para o WhatsApp fica na descrição deste vídeo. Falando sobre o tema de hoje, a questão dos vários aspectos que existem no mundo infernal, o mestre nos ensina que existem vários níveis infernais. O mundo celestial, no caso, o mundo espiritual, ele tem vários níveis para cima. O mundo infernal, no caso, ele tem vários níveis para baixo. Então, se você considerar um prédio, o mundo celestial, do primeiro ao 10º andar, seria o mundo celestial. O sótão, aquela parte inferior, seria o mundo infernal. Ele é bem menor do que o mundo celestial, apesar que está aumentando, já que o sótão está bem amplo ultimamente, mas a priori ele é menor do que o mundo celestial. E como ele tem camadas, existem níveis, o inferno ele tem camadas. O mundo celestial ele é amplo, o mundo infernal ele é estreito e fundo. Essa é a característica, ele não é muito amplo, mas ele é bastante fundo. E no nível superficial, as almas que estão lá, elas ficam juntas, tem várias almas parecidas. Conforme você vai descendo, a densidade de alma vai sendo cada vez menor, vai ficando mais rarefeito, vai tendo cada vez menos almas, conforme você vai se aprofundando, no caso, nesse mundo infernal. E o mundo infernal é como ele funciona com espíritos agrupados com a mesma tendência, igual um hospital. Você tem lá a oncologia, você tem a área da psiquiatria, são tendências similares, no caso doenças similares no hospital, no caso do inferno são tendências similares. Pessoas que, por exemplo, cometeram homicídio, elas têm a tendência violenta, elas vão tudo para lá. Pessoas que enganaram os outros, elas vão tudo para lá. Inclusive, tem o livro 100 Palavras para Não Cair no Inferno. Tem o Ema, né, que é o juiz do mundo infernal. Quem mente demais, por exemplo, políticos ou jornalistas que mentem muito, o Ema ele tem um alicate de 80 centímetros. Aí ele puxa a língua deles e corta. Então, às vezes a gente fala, mas essas pessoas aí não acontece nada. Ou se acontece. E não é uma vez só não. Corta até a pessoa admitir que ela mentiu. Mentiu ou não? Não. Mentiu ou não? Mentiu ou não? Dá até cansa o braço, né? Então, porque até admitir, então precisa ter uns juízes com o bíceps maior lá para conseguir arrancar tanta língua. Isso devido à lei da sintonia de vibrações, esses espíritos acabam ficando nesses locais. Agora, por que eles estão lá? O que acontece? O inferno, a educação no inferno, ela funciona por repetição. Os espíritos infernais, eles não estão lá porque é maldade divina. Eles estão lá devido à lei da causa e efeito. Uma pessoa cometeu muitos erros, muitos pecados e acabou indo para lá. Agora, aquela pessoa, ela vê tanto a mesma cena que ela começa a falar, mas será que não tem alguma coisa errada com isso? Esse é o mecanismo de salvação do inferno. Vamos pegar um exemplo, o inferno de Ashura. Ashura é o inferno da violência. Guerras, conflitos, ataques terroristas. Quem tem essa tendência de agredir outra pessoa, até mesmo causar a morte, acaba se juntando ali. Eles se juntam ali e ficam se matando. Décadas, séculos. Um mata o outro. Só que como você já está morto, você morre e volta. Porque você não mata morto, é alma. E volta, e volta. Aí você pensa, mas se é uma alma, então não sente dor. Não, a alma, nesse mundo infernal, a alma tem sistema nervoso. Toda a dor você sente. E fica esse ciclo, repetindo. Aí chega uma hora que essa alma que está lá fala, peraí. Eu estou fazendo isso há quanto tempo? Não faz sentido eu ficar matando todos. Nesse momento começa a reflexão dela. E essa é a oportunidade que ela tem de sair de lá. Por isso que o inferno ele é um hospital de almas. Eles não vão ficar lá para sempre. Você não está condenado a ficar lá para sempre. Você está tendo uma chance, claro, com dor,
de entender que aquilo não é verdade. Uma hora a pessoa tem que despertar para esse tipo de situação. Guerras, por exemplo, nem todas as guerras são, nem todas as pessoas que participaram de conflitos, como guerras, por exemplo, foram para o inferno. Depende, no caso, do objetivo daquele conflito. Qual foi a causa? Para que foi ocasionado? Então, não necessariamente também isso é uma guerra, é algo infernal. Às vezes é necessário, tem vezes que faz parte. E aí, desse processo de reflexão, vai começar a libertação da pessoa daquele reino infernal. O inferno, como a gente tem comentado muito, é o inferno do... Tem 3 infernos que são relacionados a quem busca prazer material. Buscar prazer material, por exemplo, buscar só o prazer sexual, ou só o prazer no dinheiro. A vida é só isso. Igual, tinha um amigo meu que ele era assim, né? Falava que tinha que sair com coleira com ele, porque velho, pelo amor de Deus, só pensa naquilo. Sou só material, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser mais, eu quero competir, eu quero destruir os outros. Esse tipo de prazer totalmente focado no físico, você esquece o espírito. E tem 3 em especial que existem. Um é o inferno do lago de sangue, o segundo da montanha de agulhas e o da floresta das folhas de lâmina. Então, quando a gente partir para outro mundo, você vê uma montanha cheia de agulha, corre para o outro lado. Não vai ser legal. Se você vê uma árvore, não chega perto, porque pelo que tem aqui, você vê um lago também, se for claro assim, beleza. Se não, não. Vamos falar de cada um deles. O inferno do lago de sangue, ele, como o próprio nome diz, não é água, é sangue que tem naquele lago. As almas que estão lá, são aquelas que se desviaram muito no caminho, no caso do prazer sexual. Exagerou demais nesse sentido. O que o Mestre Okal ensina é que, por exemplo, até no Leis do Inferno ele fala isso. Quando um casal que tem felicidade no matrimônio, não tem problema nenhum. Isso está protegido pelo amor matrimonial. O problema é quando excede isso. Quando a pessoa ela fica focada demais naquilo, ela torna o prazer sexual a vida dela. Isso corrompe a alma das pessoas, porque começa a usar as outras pessoas, faz de tudo para suprir esse prazer. Como isso vai contra a lei de Deus, a pessoa tem que refletir em relação a isso. Então, o ato sexual em si não vai contra a lei de Deus. Por quê? Se o ato sexual cessar no mundo, o mundo acaba também. Vai ter filho como? Não tem como, tem que ter ato sexual, até inventar outra coisa, sei lá. Isso em si não é errado. O problema é quando isso exagera. Você vai além, no caso, do normal, ou você extrapola demais nesse sentido. Então, esse inferno do lago de sangue, o que acontece? O lago de sangue ele é um símbolo. Então, lá tem homens e mulheres que nem tem mais um corpo físico, na verdade. Eles têm um corpo... não tem mais uma forma física, eles ficam se embolando ali, naquele lago de sangue, e isso, na verdade, quando você olha aquele lago de sangue, ele não te dá é uma cena grotesca, e isso faz a pessoa associar que o que ela fez em vida também foi grotesco, por isso que ela está lá, por isso o lago de sangue, para que ela entender que o desejo ao sexo oposto não necessariamente é felicidade. E essa é a lição que está sendo ensinada nesse tipo de inferno. Então acaba sendo uma visão desagradável. É desagradável para que a pessoa entenda que a vida não é aquilo, que aquilo na verdade é sofrimento. E aí a reflexão dela começa e ela tem a chance de sair daquele inferno. Então esse é o do lago de sangue. O próximo é a de montanha de agulhas. Então, como o próprio nome diz, são espadas ou montanhas ou agulhas que brotam do chão, e tem os onis. Oni é muito comum na cultura oriental. O oni é como se fosse um carrasco, é como se fosse um ogro, assim, tem um bastão, e ele vai perseguindo essas pessoas. E nessa perseguição, o corpo dela vai sendo todo mutilado por essas espadas ou agulhas. E ela vai ali sendo mutilada várias e várias vezes, várias e várias vezes, várias e várias vezes.
até ela entender que o corpo físico dela não é tudo. Percebendo a gravidade que é, quando a gente fala, quando o livro do Leis do Inferno saiu, o que o mestre nos concedeu com esse livro? Uma prova real do problema do materialismo. Porque você pensa assim, mas materialismo, tem um monte de coisa material no mundo, não tem tanto problema assim não acreditar no outro mundo. Vamos vivendo, tranquilo, conforto. O Leis do Inferno mostra o seguinte, esse é o maior problema na vida de uma pessoa. Não tem problema maior que esse. As leis do inferno foi escrito para isso. Então uma pessoa que ela ficou apegada ao corpo físico ou destino. Por isso que a gente fala, o mestre Okawa ensina a felicidade que você leva desse mundo para o outro mundo. Você é feliz agora e você continua sendo feliz. O que adianta você ser feliz agora e cair num lugar desse? Na outra vida. O outro tipo de inferno, também relacionado, no caso, ao desejo sexual exacerbado, mas esse é para quem se envolveu com negócios da vida noturna. Todo mundo entendeu o que dizer, né? Se envolveu com negócios da vida noturna. Esse tipo de pessoa também precisa extrair lições desse tipo de situação para entender o que ela fez foi errado. Como que é o inferno das folhas de lâmina? Tem uma árvore e fica uma mulher ou um homem belo, uma aparência bela lá em cima da copa da árvore. E embaixo dessa árvore tem esses espíritos que estão repletos de luxúria, eles têm aquele desejo. E ela chama eles para ir lá para cima. E eles, como estão repletos de desejo, eles sobem aquela árvore. Só que a folha é feita de lâmina. Então, quando eles estão subindo, a ponta da lâmina vira para baixo e corta eles inteiros. E sobe, vai sendo cortado. Quem sobrar, chega lá em cima. Agora eu quero ela ou ele. Ela desceu. Ela chama eles de volta. Vem, eu estou aqui. Eles descem. Quem ficou vivo, na hora que desce, a ponta da lâmina vem para cima e corta de novo. E vai repetindo, até se arrepender. Isso é o que acontece quando os desejos materiais, ou nesse caso, chega nesses negócios de vida noturna, acaba acontecendo. Qual é a grande lição que tem em tudo isso? Deus ele está punindo as pessoas, Deus ele está sacrificando os outros? Não é isso. É uma recuperação. Na escola tem recuperação, eu sempre ia na recuperação. Sábado de manhã, nossa, eu chegava, olhava meus amigos e falava, ei, bando de burro. Daí eles falavam, você também. Eu falei, então vamos, bando andar junto, então vamos lá. Sábado de manhã era a hora da recuperação, misericórdia. É como se fosse uma recuperação, porém com mais dor. É isso que acaba acontecendo. Perceberam como que o materialismo é grave? O materialismo, ou a concepção materialista, ela é algo que tem que ser exterminado, porque esse é o destino no caso do materialismo. No livro 100 Palavras para Não Cair no Inferno, o mestre descreve vários, é bem tenebroso assim. Tem um que é de quem é muito preguiçoso, pessoa preguiçosa, não quer fazer nada, quer ganhar no mole, tudo quer vir fácil, não quer se esforçar. A pessoa ela vira um cavalo, um burrico, cheio de carga nas costas, e tem que subir uma montanha, ficar subindo até entender que tem que se esforçar. Vai subir na montanha lá, o burriquinho. Outro, ou a pessoa que, sabe a pessoa que deve dinheiro, pede dinheiro, não paga, vai fazendo isso com todo mundo. Uma pessoa que faz isso, faleceu, foi para o inferno. Ela estava com o corpo normal assim, ela cai num rio, cheio de piranha. As piranhas vai e come ele até o osso. O que eram essas piranhas? A pessoa que ele devia dinheiro. Ela tinha tanta raiva dele, porque não pagava de volta, que comia o corpo dele inteiro. Só que percebo, isso uma vez, várias, até entender o que fez de errado. Por isso que é melhor refletir aqui. É bem melhor refletir aqui. Aqui, ninguém está arrancando o teu braço, ninguém está fazendo nada. Só se arrepende. Fez alguma coisa errada, se arrepende e toca a vida. E busca aonde que vem a virtude. É quando você busca
ensinar isso também para outras pessoas, para evitar essas questões de que isso aconteça ou que a mentalidade materialista seja propagada no mundo. O mestre Okawa não escreveu esse livro para assustar a gente, de forma alguma. Ele está mostrando para a gente a realidade. Olha aí, tá vendo o que é o materialismo? Como o mestre Okawa é o Sr. Alcantara, ele entende o passado, o presente e o futuro. Ele explica para a gente, ó, o caminho é esse aqui, ó. Se você fizer isso, você vai chegar aqui. Então ele está mostrando. Isso é a misericórdia de Deus. Sem você precisar passar por essa situação, ele já te ensinou o resultado. Você quer coisa melhor que você saber a causa, o efeito, sem precisar passar a dor da causa? Se você for materialista demais, então é isso que vai acontecer. E isso tem que ser mudado ainda em vida, que seria o ideal. E é isso, a gente deve buscar perceber os nossos próprios erros, como principalmente relacionado ao mundo material, e viver em paz. Viver em paz, esse que é o ponto-chave. Quando você tem aquela frase, menos é mais é uma frase incrível no mundo da religião. Menos é mais. Que nem o rapaz lá que ficava devendo para todo mundo. Por que será que precisava tanto dinheiro assim? O que estava acontecendo? Se vivesse de forma mais simples, ou se desse valor para outras coisas. Então, isso são situações que acabam acontecendo. Só que tem a chance de recuperação, esse que é o ponto-chave. Pode ser também que uma pessoa ela faça como se fosse um curso obrigatório, ela passe por todos esses infernos, ela não fica em uma só, aquela alma. Então, a nível introdutório, vai para o lago de sangue. Ah, não entendeu ainda, vai para a montanha de agulha. Ah, não entendeu ainda, vai para a árvore das lâminas. Ah, não entendeu ainda, e vai como se fosse, no caso, um curso obrigatório que a pessoa precisa passar. Quem, por exemplo, o pior de todos, isso é só o começo. Esses infernos são os mais leves. Tá ao nível chupetinha ainda, é o fraldinha. Não tem no futebol, o fraldinha. Além de tudo, era ruim de bola. Nossa, você vê, eu recebi muito amor na vida mesmo, né? Ficava de recuperação, era ruim de futebol, misericórdia. Por exemplo, que dificultam a propagação da verdade. Tem um outro inferno também, é uma mulher, não lembro o nome dela, ela sempre criticava o cristianismo, ela fazia de tudo para mostrar que Jesus estava errado, para falar que o ensinamento era errado e propagar o materialismo. Ela batia o pé em cima disso. Quando ela faleceu, naturalmente ela acabou indo para o mundo infernal. Ela ficou pregada de ponta cabeça, várias vezes e porrada, até entender que o que foi feito foi errado. Então é melhor a gente treinar aqui, é melhor. E como eu disse, por que o mestre explicou isso em tantos detalhes? Porque é verdade. Eita, porque é verdade. O mestre explicou no livro As Leis do Inferno, que as leis do inferno é as leis da salvação. É as leis da salvação. Bom, eu não quero que isso aconteça. Bom, vamos ver de forma correta, então, para que, primeiro, eu não tenha que passar por isso, e segundo, para que as pessoas à minha volta também não precisem passar por esse tipo de situação. Esse que é o ponto-chave. A gente não precisa ser fraco, a gente não precisa ter medo, não é isso, mas a gente precisa buscar viver de forma correta. Esse que é o alerta do Mestre Okawa. Se a gente não viver de forma correta, haverão consequências. Não tem como. Você não vai enganar o EMA. O EMA ele tem um histórico de tudo que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente fala. Já que vai ficar registrado, então é melhor que a gente tenha consciência disso no primeiro momento e busque viver sabendo disso. Bom, isso que eu vou fazer, o que eu vou falar agora, vai ficar registrado. Será que vale a pena fazer ou não? E aí você começa a ponderar mais o que você faz. Não é que você vai deixar de errar, você vai errar, mas quando você pondera antes de fazer alguma coisa, a chance de errar acaba sendo menor. Agora a gente vai assistir a um trecho de palestra do Mestre Okawa.
Esse foi o trecho de palestra do mestre Okawa. Antes de resumir o conteúdo de hoje em 7 pontos, o mestre escreveu há um tempo uma coletânea de 7 livros de 100 provérbios, ou 100 palavras, 100 frases. Por quê? A Reb Science tem muitos livros, e mesmo a gente que é ordenado, é difícil entender a quantidade de informação, de conteúdo. Então ele escreveu livros que você entende em 100 palavras, os ensinamentos. Inclusive vai ser traduzido em português, vai chegar em Jundiaí semana que vem. 100 palavras para a vida, é um da coletânea. Então são 100 versículos, você pode pegar, ler várias vezes, você vai conseguir entender. Tem um que eu acredito que vai ser traduzido no futuro em português, chama 100 palavras para não cair no inferno. Em japonês é esse livro aqui, é o que eu comentei com vocês. E só para ilustrar o conteúdo de hoje, é ruim ilustrar o conteúdo de hoje, era um conteúdo que não deveria ser ilustrado, né? Mas só para a gente entender a profundidade desse ensinamento em relação ao inferno, gostaria de compartilhar alguns desses ensinamentos desse livro. Ele está ainda só em japonês ou só em inglês, mas possivelmente vai chegar em português. Então, o número 1 é: não há um bom futuro para aqueles que não têm fé. Número 8. É melhor que boas causas e má causas sejam manifestados nesse mundo, porque se não forem manifestados, o inferno irá aumentar. O que significa? É melhor que você colha os seus karmas aqui, porque se você fizer um monte de coisa errada e não acontecer nada com você, você vai ter que colher no inferno, e o inferno aumenta. Fiz uma coisa errada, quebrei a cara, ótimo. Ainda bem, porque você tem chance de corrigir aqui no mundo material. Nono, o nono e o 10º estão interligados. O nono é o seguinte: a lei do mundo espiritual é para que aquele que dá, tudo será concedido, e para aquele que toma, tudo será retirado. Portanto, ninguém perde ao dar amor e ninguém ganha ao enganar ou tirar dos outros. Essa é uma lei do mundo espiritual. Você nunca vai ganhar nada tirando dos outros. Não é incrível? Você só vai ganhar quando você der. Quando você for um doador, quando você dá alguma coisa, aí você ganha. Quando você tirar, quando você querer se beneficiar só, aí você perde. Essa é uma lei do mundo espiritual. 13º. Para evitar cair no inferno do lago de sangue, você deve praticar a meditação do esqueleto. Meditação do esqueleto. O que é? Mesmo que a outra pessoa se torne um esqueleto, você ainda consegue amar a alma dela? Significa, será que você ama o caráter daquela pessoa ou se você só tem atração física? Essa é uma reflexão. Inclusive, tem um livro, esse só está em japonês, chama O Buda Silencioso, um livro do mestre, é um livro lá da década de 80. Os monges, quando eram ordenados na ordem de Buda, eles precisavam vencer 2 desejos para conseguirem começar a palestrar. Para poder dar uma palestra, você tinha que vencer 2 desejos. 1, fome. 2, desejo sexual. Você tinha que comer uma refeição por dia e não podia reclamar da fome. Você tinha que controlar a fome. Refeição que era doação dos outros, não era nem você que fazia. Segundo era o desejo sexual. Se você não extingue ele, não tem como, é instinto. Mas você consegue controlar. Como que eles controlavam o desejo sexual? Eles iam no cemitério. O cemitério naquela época eram uns quadradinhos assim e jogavam o corpo, não tinha igual hoje. Eles ficavam olhando os esqueletos lá. E toda vez que aquele monge olhasse, tinha monge e monja, né? Tinha os dois. Olhasse para o sexo oposto e sentisse algum desejo sexual, ele tinha que meditar de 2 formas. Ou ele imaginava aquela pessoa sendo um esqueleto e o desejo sexual some, porque ninguém fica atraído com esqueleto, até onde eu sei. Ou ele imagina que a pele daquela pessoa está sendo removida, está sendo tirada assim, ó. E o desejo sexual some também. Se eles conseguissem praticar essas 2 meditações, eles podiam palestrar. Senão não tinha autorização. Então, igual hoje, tem molecada na TV, né? Vê lá, ou homem ou mulher, vê aqueles homens bonitos, aquelas mulheres bonitas, o desejo sexual aflora. O que ele tem que fazer então? Imagina que aquela pessoa é um esqueleto, ou imagina que você arranca toda a pele.
Quem que fica bonito sem pele? Imagina, você arranca a pele assim, ó, é só carne, não tem desejo nenhum. Isso é uma prática. Então, isso é uma forma que os monges utilizavam antigamente, para controlar esses desejos. E o mestre cita isso nesse 13º ponto desse versículo. 21. Aquelas pessoas que foram covardes em conduzir os seus trabalhos ou protegerem as suas famílias, saem correndo como coelhos. Quem foi covarde, fugiu das obrigações, fica pulando igual o coelhinho lá no inferno, que é um bicho frágil, né? 23. Aqueles que foram sujos, incapazes de limpar, lavar e se organizar, ficam rolando como porcos na lama. É lei da causa e efeito. Se você viver uma vida suja, vai achando que você vai para o céu limpinho. Vai continuar sujo. Vai ficar chafurdando lá, vira um porco e fica chafurdando na lama. Versículo 23. 33. Eu vi filhos e filhas que antes de sua morte cometeram atos que envergonharam seus pais. Elas se transformaram em formigas que eram devoradas pela areia movediça. Filhos e filhas que enganaram ou cometeram atos que envergonharam os próprios pais. Vira formiguinha e a areia movediça vai comendo essas formigas. Sobre o inferno da montanha de espada, o mestre fala o seguinte: os ferimentos no corpo ou os cortes de espadas é igual ao número de pecados cometidos com ou sem conhecimento. Eu não sabia que eu fiz isso errado. Corta. Eu não sabia, corta. Eu sabia, corta. De qualquer jeito, corta. É equivalente. Esse é o versículo 49. Só o último, tá? Senão, pelo amor de Deus. Uma vez eu vi um homem que falou mal de Buda durante... Falar mal não é assim, ele falou mal em casa. Pode ser também, mas publicou em jornal, publicou o materialismo no caso. Tendo a sua mão amarrada a um galho, a sua pele sendo retirada por um corvo e tendo a sua carne comida por lobos. Né? Vou parar aqui, tá? 58. Agora, só os últimos que são bons. 97. 99% de fé não é o suficiente. Almeje 100% de fé na verdade búdica e na verdade espiritual. 98. Mesmo que você sofra algum desastre natural ou uma guerra, proteja a sua fé no Senhor. Esse mundo é temporário. Proteger a sua fé e você protegerá tudo. 99. Difundir as leis de Alcantari é a erradicação do inferno e a construção da utopia no mundo. 100º e último. Fé é algo que se mantém no passado, presente e futuro. Mesmo na era cósmica, acredite que as leis de Alcantari cobrem todo o universo. Então é assim que ele finaliza esse livro de versículos. Foram alguns só, mas então esse livro aqui são versículos. Então os 100 palavras para a vida tem o mesmo funcionamento. Você lê pequenos versículos, 100 deles, e aí você entende o ensinamento. Semana que vem chega aqui em Jundiaí. Então, resumindo o conteúdo de hoje. Primeiro, no inferno, espíritos de mentalidades semelhantes se agrupam da mesma forma que em hospitais. Segundo, nem todos que lutam em guerra vão para o inferno. O EMA analisa as circunstâncias. Terceiro, os espíritos infernais cometem os mesmos erros até perceberem que estão errados. Tudo isso que a gente falou, essas cenas tenebrosas, são uma forma de conscientização. É conscientização. Aqui, como que a gente conscientiza? Com palavras, certo? Fica mirando falando. Fala, publica livro, palestra, e você está falando. É a mesma coisa que está sendo feita, só que de outra forma. Com dor, no caso. Quarto, o inferno do lago de sangue, da montanha de agulhas e das folhas de lâminas. Esse é o 5º ponto agora. Esses infernos tentam ensinar de maneira material
os buscadores de prazer, que é só o prazer, só a tentativa de busca de prazer. Sexto, em algum momento esses espíritos têm que perceber seus erros. Sétimo e último, experimentar o sofrimento infernal diversas vezes até ficar saturado daquilo e se arrepender. É por isso que tudo isso que a gente falou existe, não é para maltratar ninguém. E, além disso, de tempos em tempos, existem anjos que descem ao mundo infernal para orientar essas almas. Elas buscam persuadir, olha, você está sofrendo, está vendo que seu corpo está sendo cortado? Por que isso está acontecendo? E tenta persuadir. Aí, quando a pessoa entende aquilo, ela fala, peraí, então eu não tenho mais vida? Peraí, então eu não tenho mais corpo? Então o que eu sou? Aí o anjo fala, olha, você é uma alma. A alma? É alma, tinha uma alma no seu corpo físico. Mas você ficou preso aos prazeres. O senhor se arrepende do que você fez? A senhora se arrepende? Aí começa a reflexão. Começa a reflexão, aí sai de lá. É por isso que tudo isso existe. Não é para maltratar ninguém, mas é uma realidade que existe.